quando nós, ateus, falamos que religião é uma ameaça para a humanidade, nós somos ruins. Quando eu falo de religião, estou me referindo a todas as religiões do mundo, da candomblé ao panteísmo. Um menino de apenas 7 anos de idade teve o coração arrancado do corpo e sem sangue. Seu corpo foi encontrado em uma sarjeta. Acredita-se que o menino foi alvo de ritual de magia negra, como sacrifício. Esse crime aconteceu em Maceió, Alagoas. Não existe nesse mundo algo mais perverso, perigoso e monstruoso do que o sistema religioso. Desde quando as primeiras civilizações da antiguidade instituíram a religião no meio social, que a humanidade vive em verdadeiro caos, que a humanidade vive e viveu um grande inferno a céu aberto, com a influência da religião na vida das pessoas. O Brasil inteiro comarcou um caso revoltante. Esse garotinho lindo que você vai ver agora na tela, gente, é o Danilo. Um anjinho lindo e inocente que foi morto da forma mais brutal no Dia das Crianças. Danilo foi raptado na rua e horas depois encontrado jogado em uma sarjeta. O menino teve o sangue e o coração arrancados do corpo. Volta pra mim. O menino teve o coração arrancado do corpo. Todo o seu sangue foi retirado. Agora, a suspeita é que ele tenha sido usado em um ritual de magia negra. Eu vou trazer esse caso agora, inclusive. A família cobra e pede justiça. Pau na máquina. Tassiana foi a moradora que mobilizou um bairro inteiro à procura de Danilo de Almeida Campos, 7 anos de idade. Foram horas de buscas, mas só no final da noite o corpo da criança foi encontrado. Ele estava com marcas, ele estava tipo como o braço tivesse quebrado, o pescoço também estava muito mole, como se alguém tivesse quebrado o pescoço dele. E aquilo pra gente foi chocante, porque a gente só quer justiça. Ele era um anjo, ele era uma criança e a gente tá indignada com isso. Eu sou mãe, eu sou avó, então eu quero, tanto eu como toda a população, queremos justiça. No chão ainda permanece a fita deixada pela perícia. Moradores do Clima Bom em Maceió estão revoltados com o crime. Todo mundo de luto, minha gente. Uma barbaridade muito grande. Um ser tão inocente, velho. Se revolta, né? Porque foi uma criança de 7 anos. Eu tenho esse neto aqui, tenho criança em casa. Do mesmo jeito que aconteceu com esse menino, pode acontecer com qualquer um, filho de qualquer uma pessoa aqui. O crime ocorreu bem no Dia das Crianças. O padrasto quer entender por que mataram um garoto que não fazia mal a ninguém. Ele convivia com Danilo de Almeida há aproximadamente 1 ano. O Danilo tinha um comportamento muito bem, só que ele era meio agitado quando o irmãozinho dele brigava com ele, que 2 irmãos já dentro de casa, a criança briga mesmo, né? A criança de 7 anos saiu de casa para entregar um talher ao pai que trabalha a poucos metros daqui. E foi nesse trajeto que Danilo foi raptado. Ela é do cabelo verde, uma senhora já de idade e estava de bicicleta. Colocou seu filho na bicicleta e o levou? E levou. Foi. Horas depois, seu filho apareceu morto? Apareceu morto. Uhum. A mãe acredita com a família que a criança foi morta em ritual de magia negra. Sungaram o sangue dele todinho, cortou ele todinho e coisou o coração dele. A família suspeita de magia negra, né? É. A polícia de Alagoas segue investigando o caso para confirmar se Danilo de Almeida foi morto num ritual. Agora a família pede justiça. Se existe justiça, eu quero justiça, porque meu filho não mexia com ninguém, era tranquilo, brincava, deixou a chimbrinha dele aí, não fazia mal a ninguém. Eu quero justiça. O que dizer de um país como o Brasil, um país praticamente 100% religioso, mas vive mergulhado como em cenas filmes de terror?
O que se esperar de um país em que sua população, que faz despachos, que coloca nome de pessoas dentro da boca de um sapo? E o pior, quem se dá mal nessa história é o coitado do sapo, porque ele vai morrer de fome. O que se esperar de uma nação que sangra galinha e bode para poder fazer maldade a sacrifícios? O que se esperar de um país que, ao invés de abrir e investir em mais escolas e hospitais, mas não investem e constroem igrejas, templos, mesquitas e sinagogas? O que se esperar de um país em que os religiosos saem abordando e atacando as pessoas nas ruas, xingando e chamando palavrões, porque as pessoas não querem ouvi-las? O que se esperar de um país que ataca e exclui homossexual só pelo fato de que tem uma orientação sexual diferente da sua? Exemplo, o humorista Jorge Luiz Souza Lima, mais conhecido como Vera Verão, foi atacado pelo padre Marcelo Rossi em uma apresentação de programa na TV, onde o padre Marcelo Rossi proibiu de Vera Verão de se apresentar no mesmo programa que ele. E por conta disso, Vera Verão adoeceu e chegou a óbito. Na verdade, esse é o amor cristão. O dia em que Vera Verão foi humilhada pelo padre Marcelo Rossi. Nesse dia, o padre Marcelo Rossi cumpriu o papel do religioso que diz pregar o amor, mas é um poço de ódio. Jorge Laffonte se tornou uma das figuras mais populares da mídia durante as décadas de 1980 e 1990. O ator também era bailarino e ganhou fama interpretando a irreverente Vera Verão, personagem muito presente até hoje na memória dos brasileiros. Sim, a Vera Verão era uma personagem que remetia a vários estereótipos sobre a comunidade LGBT+, e que muitas vezes era tratada como chacota, o que era um problema das oportunidades narrativas que a mídia dava para pessoas LGBT+, e não de Jorge Laffonte. Durante o período de preparação da segunda temporada da Casa dos Artistas, no SBT, o Jorge Laffonte era um dos favoritos do público para entrar no reality show. Alguns amigos famosos até fizeram campanha para a escalação do ator, que conseguiu aparecer no primeiro episódio do programa, mas teve a participação vetada pelos diretores da emissora. E o preconceito que ele sofria no SBT não parava aí. Laffonte foi chamado para participar do Domingo Legal, onde já tinha trabalhado como repórter no dia 10 de novembro de 2002. No meio das gravações, a produção convidou o ator a se retirar enquanto o padre Marcelo Rossi se apresentava no programa. O pedido era que ele vestisse roupas masculinas para interagir com o religioso, mas como só havia levado os figurinos da Vera Verão, ele foi obrigado a permanecer no camarim. Em 17 de novembro, ele foi internado em estado grave com problemas cardíacos. No dia 28 do mês seguinte, ele sofreu uma parada cardiorrespiratória e desenvolveu uma crise renal, comprometendo de vez o estado de saúde. Ele faleceu, então, no dia 11 de janeiro de 2003. Tu já sabia de tudo isso? Conta pra mim nos comentários se lembra da Vera Verão e o que tu sente ao saber de tudo isso. Envia esse vídeo para outras pessoas que podem se interessar por ele. O que se esperar de um país em que as pessoas são abatidas por rituais religiosos? Isso é uma vergonha para nós brasileiros que somos racionais e contra esse sistema perverso, maligno, macabro, que se chama sistema religioso. Para você ver como são a maioria dos religiosos. Dizem que tem amor pelo próximo, mas proíbe público visitar o túmulo de um morto. Neste caso, a família de Silvio Santos. Silvio Santos era judeu e a família cristã protestante. Só é permitido entrar no cemitério com a permissão da família. É aquela coisa, se você tiver dinheiro, se for rico, é bem-vindo. Mas, se for pobre, pé de chinelo, nem chegue perto do cemitério. Mas é assim que as coisas funcionam. O pobre no Brasil não tem vez. Agora, o que se passa na mente de umas pessoas dessas? Querer impedir o público visitar um túmulo, porque só está ali o corpo, que está em processo de decomposição. Na minha concepção, são pessoas doentes, psicopatas. Na verdade, são tipos de pessoas que se acham melhor do que o outro. E são cristãs praticantes. E a informação que a gente tem aqui do cemitério israelita do Butantã é de que o túmulo do Silvio Santos não poderá ser visitado pelos fãs. É um cemitério privado, ele não é aberto ao público e precisa de autorização da família para que os fãs pudessem ocasionalmente prestar suas homenagens junto ao túmulo do Silvio. A família ainda não se manifestou se vai permitir essa entrada dos fãs, mas até o momento não será aberto o túmulo do Silvio para visitas.
O que o sistema religioso já tem destruído pessoas não é brincadeira. Temos milhões de exemplos e isso ninguém pode negar e esconder, porque temos tudo registrado pela história. Um ótimo exemplo disso foi a morte de Vera Verão, onde o próprio padre o matou. Agora é engraçado, esses religiosos estupram crianças e cometem abusos sexuais e não têm uma dor de cabeça. Mas antes vivem todos gordos, enganando, abusando crianças e a estuprando. O que se esperar de um país onde existe uma bancada evangélica decidindo e interferindo nos direitos e deveres dos cidadãos? Aí eu pergunto, isso é democracia? Onde se tem um monte de retardado numa bancada evangélica querendo ferrar a vida dos cidadãos? Claro que não. Democracia é onde o povo pode participar das decisões democráticas do Estado e decidir o que é melhor para o bem comum, e não um grupo de parlamentares protestantes que decide. Aí teremos um Estado teocrático e não democrático. O que é se esperar de um país onde a população não estuda história, não conhecem a própria história do seu próprio país, não sabem o que é filosofia, cidadania e o pior ainda, não conhecem a sua própria religião, não conhecem o que existe por trás das religiões. E a coisa inflama mais ainda quando são pessoas acadêmicas que têm ensino superior, pós, mestrado, doutorado, que acreditam piamente nessas mitologias. E a coisa é mais estarrecedora ainda é quando vê historiador acreditando e defendendo mitologias, porque todos que estudam história sabem muito bem que religião é uma construção mitológica humana cultural que vai passando de geração para geração. Só ressaltando, esses historiadores que ainda acreditam em religião, em mitologia, são pessoas que foram doutrinadas e alienadas pelo sistema religioso desde criança. Para quem não sabe, religião é um vício como qualquer outra droga. Tudo aquilo que vicia, que se torna dependente daquilo, é uma droga. Droga não só quer dizer substância química, mas é tudo aquilo que se torna vício e dependente daquilo. Ninguém sabe quais das religiões são as mais perigosas e perversas. Se é o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, as matrizes africanas, as candomblés, o hinduísmo, o budismo, as satânicas e por aí vai. Ou seja, se colocar todas juntas, calçam 40. Na verdade, são iguais em gêneros e números. Não existe uma religião melhor que outra, porque todas elas matam e destroem em nome dos seus deuses. Como também tiram até a própria vida, também em nome dos seus deuses. Deuses esses que não existem. Qual a diferença entre o Jesus e o demônio? Nenhuma. São as mesmas porcarias. Não servem para nada. São inúteis. Porque nenhum e nem outro existem. Só são apenas criações humanas. São personagens bíblicos que só existem na mente das pessoas. Fora delas, não passam de um nada. São uma farsa, uma fantasia. Aí vai uma pergunta. Por que você acha que os pais de santos não ganham na Mega Sena? Porque simplesmente os demônios que eles trabalham não existem. Porque se realmente existissem, todos os dias os macumbeiros ganhavam na Mega Sena. Não existiria ninguém pobre no mundo, porque todo mundo queria ganhar na Mega Sena. Até eu queria. Mas tudo isso não passa de uma mentira, ou seja, é um meio de vida. Todas as religiões são meios de vidas. E burro e idiota é quem acredita nesses teatrais. Por hoje só, e até o próximo vídeo.